Mas eu confesso que na minha relação com Deus eu ainda vou e volto amando a Deus por minha causa. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, me dá sabedoria, Senhor. Sabedoria para quê? Para eu tomar a decisão certa, Senhor. Tomar a decisão certa para quê? Para eu não me machucar, Senhor. Para eu me guardar de sofrimento, para eu ser poupado de dores. Então você está orando para mim, preocupado com você? É isso? Eu digo, no fundo, esse louvor todo do começo foi. Que eu vim aqui cantar esse louvor para o Senhor, mas no fundo, eu vim aqui te pedir uma graça. Hoje eu quero lhes falar sobre uma das minhas maiores habilidades e competências. Uma coisa que eu sou muito bom, que você não sabe. Sou muito bom nisso. Sou muito bom em ser infeliz. Sou muito bom. Acho que eu já nasci sabendo ser infeliz. À medida que eu fui crescendo, eu fui me aperfeiçoando na capacidade de ser infeliz. Porque, na verdade, eu acho que todo ser humano nasce com um chip ou com um software autoexecutável que quando sai da barriga da mãe, o software já começa a girar e conduzir esse ser recém-nascido no caminho de ser infeliz. E acredito que a nossa experiência com Jesus, o nosso encontro com Jesus, o nosso novo nascimento, aquele momento de alumbramento assim espiritual, aquela experiência assim que o apóstolo Paulo teve na estrada para Damasco, aquele encontro com Jesus quando Jesus brilha sobre a consciência de um ser humano, aquele encontro em que Jesus se revela para nós, é esse momento em que a gente toma consciência de que a gente é infeliz mesmo. E começa a caminhar com Jesus para aprender um outro jeito de viver, uma outra maneira de viver e construir um outro caminho de vida que não seja tão infeliz. Parênteses, se você me ouve faz tempo, você sabe que eu não gosto desse papo de ser feliz e felicidade. Mas você está entendendo o que eu estou falando, porque agora eu estou falando sobre ser infeliz mesmo. Ser uma pessoa amargurada, angustiada, uma pessoa como assim, infeliz. Ser infeliz. Então Jesus encontra a gente e ele começa a falar assim para a gente: por que você é tão infeliz assim? Deixa eu te ensinar um outro caminho. E Jesus, ele nos revela quem? O Pai dele. E se a gente olhar a Escritura Sagrada e a revelação que há a respeito de Deus na Escritura Sagrada, e o Pai de Jesus, como ele é visto, percebido, e até mesmo como ele se revela, o que nós temos a falar a respeito de Deus, o nosso Pai Celestial, o Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, qual a coisa mais importante, mais definidora, mais essencial, mais própria, mais adequada, mais real a respeito de Deus que a gente tem a dizer? É que Deus é amor. Deus é amor. Não vamos encontrar nenhuma expressão que diga melhor a respeito de Deus do que essa expressão da primeira carta de João apóstolo, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Deus é amor. E o berço da nossa tradição espiritual, o berço onde nós nascemos para essa revelação de Deus e para esse discernimento de Deus como sendo amor, o berço dessa nossa experiência e tradição espiritual é o mandamento do amor. Por quê? Porque Jesus, lembre-se, era judeu. Jesus era descendência abraâmica. Jesus era descendência desse povo que começa em Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, Moisés, a lei de Moisés, a formação do povo de Israel. E o que é que tem nessa tradição mais fundamental e mais essencial, senão o mandamento do amor? Por quê?
Porque quando os circunstantes de Jesus, e mais especialmente os doutores da lei, perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é que toda a tradição de Israel, toda a tradição judaica e, portanto, também a tradição cristã, se constrói em cima do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Deus é amor, o mandamento do amor é o pavimento da nossa caminhada espiritual, e o próprio caminho do discipulado com Jesus é um caminho de amor. Jesus nos convida para andar com Ele um caminho de amor, porque o que Ele diz: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, se é correto que discípulo quer dizer literalmente aprendiz, o discipulado de Jesus é a imitação de Jesus e ser um aprendiz de Jesus. O que é que imitamos em Jesus e o que é que aprendemos de Jesus, senão amar a Deus e ao próximo? O discipulado de Jesus é um caminho de amor, porque Deus é amor. A tradição que o revela se sustenta no mandamento do amor. E Jesus nos convida para um caminho de amor. Tanto é que quando Jesus está diante de Pedro, que o havia negado diante da hostilidade romana e da iminência da crucificação de Jesus, Pedro deu passos para trás e negou Jesus. E depois disso, quando Jesus se encontra com Pedro, a pergunta de Jesus a Pedro é: Pedro, tu me amas? Porque o caminho do discipulado é o caminho do amor. Pedro, tu me amas? Jesus não pergunta: Pedro, tu me entendes? Pedro, tu conheces a minha doutrina? Pedro, tu conheces os mandamentos? Pedro, tu és obediente à lei? Ele não diz: Pedro, tu és perfeito. Ele não diz nada disso. O que Jesus pergunta a Pedro é: Pedro, tu me amas? Por quê? Porque Deus é amor. A tradição onde Jesus nasce se sustenta no mandamento do amor. O convite de Jesus para o discipulado é o caminho do amor. E a pergunta definidora de quem quer andar com Jesus é: você me ama? Diz Jesus. Santo Agostinho resumiu toda a ética cristã numa expressão sensacional. Ele diz: ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres. Com isso ele está sugerindo que aquilo que você não faz, motivado ou motivada pelo amor, você não vai fazer, porque a lei, a sua religião, o costume moral da sua sociedade, a sua ética, mandam você fazer. Aquilo que você não faz por amor, não há força capaz de fazer com que você faça. Então, ama e faz o que quiseres. E quando se ama, já não há tanta preocupação e pergunta a respeito de o que diz a lei, o que diz a minha religião, o que diz a ética, o que é moral e o que não é, o que é certo e o que não é. Certo, meu amigo, é amar. Então ama. E em amando, viva. Viva o amor. Isso é que é o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, porque Deus é amor.
E nós nos sustentamos no mandamento do amor. E Jesus nos convida para aprender a amar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor não é só o que nos motiva, mas é também o que nos legitima nos nossos maiores sacrifícios. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me valerá. É no amor. A questão, portanto, que está diante de nós é dupla. A primeira é entender o que é o amor. E a segunda é amar. Porque nós não estamos aqui para refletir a respeito do amor, senão para ter uma experiência de amor. Esse é o nosso caminho de espiritualidade, é o nosso caminho humano. E para entender o que é o amor, nós podemos fazer duas coisas. Ouvir os gregos para compreender o que é o amor, nós podemos fazer duas coisas. Ouvir os gregos e contemplar a cruz do Calvário. Ouvir os gregos e contemplar a cruz do Calvário. Porque os gregos nos ensinam o amor no seu vocabulário. O nosso vocabulário, o amor é uma palavra só. A gente ama sorvete, ama gato, a gente ama São Paulo, a gente ama mãe, pai, mulher, marido, filho. A gente ama muito tudo isso. É isso que para nós é amor. Mas os gregos não, eles diziam, quando eles queriam falar assim sobre o gato, eles estorge. Gato é um amor que eles chamavam de amor estorge. Quando eles queriam falar assim de amar o marido, a esposa, o namorado, o amante, o amor de casal, erótico, é o amor eros. É o amor de desejo, de paixão, de tesão, é o amor que quer consumir, que um quer devorar o outro, esse amor eros, amor de formar casal. Eros. Quando eles falavam do amor, da amizade, o amor das relações familiares, o amor puro entre as pessoas, eles falavam do amor ágape, eles falavam do amor filéu. Esse amor filéu é o amor da cumplicidade, da parceria, da convivência prazerosa. Mas quando falavam do amor de Deus, eles falavam do amor ágape, o amor sacrificial, o amor autodoado, o amor que está ocupado e preocupado com o bem da pessoa amada. O amor eros, por exemplo, é o amor que o André Comte-Sponville, esse filósofo francês, ele diz, eros é o amor que o lobo tem pelo cordeiro. É desejar para si. Ágape é o amor de Deus. Esse amor que dá de si. E o amor que a si mesmo se dá. Esse é o amor de Deus. Eu não vou conseguir terminar com os seus dois menininhos aí. Você poderia cuidar deles para mim? Encaminhá-los ao Ministério Infantil ou qualquer coisa. Por gentileza. Eu já me perdi umas 3 vezes. Eu falei que eu era bom em ser infeliz, mas eu não sabia que era tanto assim. Muito obrigado mesmo. Onde eu estava? Eu estava no amor de Deus. Beleza. No ágape. Esse amor que é autodoado, esse amor que dá de si e a si mesmo se dá. É aí que eu estava. Acho que essa tinha sido a minha última frase. O amor que dá de si e a si mesmo se dá. É o amor ágape. Por isso é que na Bíblia Sagrada se diz que nisto conhecemos o amor e o amor de Deus, em que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Na Bíblia Sagrada se diz que se os gregos nos esclarecem com o seu vocabulário, e que é muito bom, é na cruz do Calvário que esse amor se revela em absoluto. Porque Deus demonstra, revela o seu amor por nós,
em que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ou quando nós ainda éramos pecadores. E Deus deu o seu Filho, por tanto que amou, de tanto que amou, deu o seu Filho. Então é amor. Esse amor ágape, totalmente sacrificial. Mas quando João diz que nós recebemos o amor de Jesus por nós, que é um amor ágape, ele diz também, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que eu estou querendo construir com você é esse caminho do amor revelado por Jesus para todos nós, que vai estabelecer praticamente assim 2 modos de operação na vida e 2 construções da nossa relação, inclusive com Deus. Santo Agostinho fala que existe um amor de concupiscência e um amor de delectácio. São as expressões que Santo Agostinho usa lá no ano 350 da era cristã. Amor de concupiscência e amor de delectácio. Que Gabriel Marcel, esse filósofo espanhol, ele vai falar que é o amor possessivo e o amor dadivoso, oblativo, um amor que se dá. E esse teólogo alemão que eu pesquisei, Johannes Lotz, ele usa outra expressão, o amor de desejo e o amor de benevolência. Em outras palavras, um é o amor em que eu amo você, desejo você, espero que você retribua o meu amor por você e me ame também. E eu amo você, cativo você, cultivo o seu amor para que você entre na dança do amor comigo. Mas na verdade, eu amo você porque eu desejo você para mim. Eu amo você porque eu desejo que você satisfaça as minhas necessidades. Eu amo você porque eu desejo que você me realize. Eu amo você para que você me complete. Eu amo você para que você venha compor os meus sonhos. Venha me ajudar nas minhas fantasias. Na verdade, esse tipo de amor, não é que eu amo você. Eu amo a mim mesmo através de você. Eu uso você, dizendo a você que eu amo você. Mas eu amo você esperando que você me ame. Esse é um amor que é um amor assim que finge que é amor, mas é posse, é concupiscência, é fome, é desejo. Eu quero você para mim. E existe um outro amor, que é eu amo você e me dou a você. Eu amo você e eu me entrego a você. Eu amo a você e me rendo a você e você faz comigo o que você quiser. Inclusive, se você não quiser restituir o amor que eu lhe dei, não tem problema, eu vou continuar amando você do mesmo jeito. Se você quiser me rejeitar, eu vou continuar amando você do mesmo jeito. O movimento não é daí para cá, para mim. O movimento é daqui para lá. De mim para você. É o que eu lhe dou. Eu amo você tanto que eu me entrego a você, e se você quiser me crucificar, você me crucifica, porque eu lá do alto da cruz estarei dizendo, eu amo você. Esse é o amor de Jesus. Não é um para mim, é um sair de mim. Por isso que Santo Agostinho diz assim, que amar é não pensar em si mesmo. E quando eu disse que eu sou especialista em ser infeliz, foi isso que eu quis dizer. Eu só consigo pensar em mim mesmo. E o exemplo dessa noite foi sensacional. Cruel, mas sensacional. Constrangedor, mas sensacional. Eu não consegui me abstrair e não pensar em mim com 2 crianças andando aqui.
Elas me distraíram, elas me baratinaram minha cabeça, atrapalharam minha concentração, entraram no meu mundo, invadiram o meu espaço. Não era a hora delas invadirem o meu mundo, porque eu só consigo pensar em mim. É isso que nós somos. Nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas autocentradas, nós somos pessoas que não conseguem administrar bem quando a ordem ao seu redor é desmanchada, quando a harmonia ao seu redor é desequilibrada. Quando o mundo deveria estar posto de um jeito e ele não está, deveria estar posto do jeito que nós queremos que ele esteja, deveria estar organizado da maneira que nós queremos que ele esteja, deveria estar funcionando do jeito que nós planejamos que ele funcionasse. E quando ele não funciona desse jeito, quando há uma intromissão no nosso mundo, a gente se perde. Porque a gente pensa muito na gente mesmo. Nós somos assim. E é por isso que Deus vem para mim, e Jesus vem para mim e diz assim: Ed, como você é infeliz, cara. Você só pensa em você. Você acha que o mundo gira ao seu redor. Você acha que todo mundo tem que prestar atenção em você. Você acha que todo mundo tem que fazer as suas vontades. Eu sei que é certo que as minhas opiniões, elas são geralmente mais sensatas do que das pessoas que eu conheço. Que as minhas decisões são as melhores. Eu sei que eu sou o cara mais equilibrado da minha família. Eu sei tudo isso. Eu sei que o Espírito Santo fala através de mim e não dos outros. Eu sei que eu sou um cara sério com Deus, não como os demais. Eu sei de tudo isso. E o meu problema é exatamente isso, é saber tudo isso. O meu problema é pensar tanto em mim mesmo. E aí vem Jesus e diz: Ed, para. Não é o movimento do que as pessoas vão fazer para você, por você. Não é esse amor. É outro amor. É um amor de você se entregar para ela. O movimento da vida é outro. Pare de pensar em você mesmo. Porque quando a gente vive pensando na gente mesmo, a gente opera nesse modo o tempo todo, a gente transfere isso para terceiros, a gente transfere a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa satisfação, a nossa realização, o nosso senso de plenitude, o nosso senso de completude, a gente transfere para outros. E o problema é que os outros não estão no nosso controle. Eu não controlo a sua cabeça, eu não controlo a sua boca, eu não controlo a sua vontade, eu não controlo os seus pés, eu não controlo os seus meninos, eu não controlo nada. E por isso é um caminho de infelicidade eu achar que para eu estar bem, você precisa cuidar de mim para que eu esteja bem. Você precisa zelar para que nada aconteça de forma a me contrariar. E eu opero nesse modo. E quando eu opero nesse modo com relação a você, eu opero também nesse modo com relação a Deus. E eu transformo Deus no funcionário da minha felicidade. Porque eu passo o tempo todo, consciente e inconscientemente, mapeando a minha realidade para saber, isso não está bom, isso poderia ser melhor, aqui não está funcionando, isso aqui não deveria estar assim em hipótese alguma, e eu estou em oração, eu estou na brecha, eu estou no jejum, para que Deus venha colocar essa coisa aqui tudo em ordem. E Deus é o cara que vem para completar as minhas necessidades, satisfazer os meus desejos e as minhas vontades, e eu estou o tempo todo olhando na sua vida e no mundo o que não combina comigo, e querendo não apenas que você tome providências, mas querendo que principalmente Deus tome providências para fazer com que o mundo fique do jeito que eu gostaria que ele fosse. Deus, como esse agente que vem nos realizar, é um ídolo. O caminho do amor é outro completamente diferente. Eu já andei bastante assim, ou razoavelmente na minha caminhada de amor. Já melhorei muito. Já consigo saber que quando as pessoas me agridem, me ferem, quando elas me traem, quando elas são hostis para comigo, quando elas são injustas, eu já andei um pouquinho na minha caminhada para compreendê-las.
e não pagar o mal com o mal. Já andei um pouquinho nisso. Já consigo, assim, em alguns momentos, não pagar o mal com o mal. Quando as pessoas, elas me machucam, eu ouço o Espírito de Deus falando assim para mim: calma, Ed. Essas pessoas, elas são iguaizinhas a você, elas estão pensando nelas, na conveniência delas. Essas pessoas estão ocupadas consigo mesmas. Essas pessoas acham que o mundo gira ao redor delas, e você passou no caminho delas agora, e você está atrapalhando. Por isso é que elas estão te tirando do caminho. Por isso é que elas estão te machucando, te ferindo. Por isso é que elas estão querendo passar em cima de você. Calma, não é nada pessoal. Não é com você. Essas pessoas, elas estão feridas também. Essas pessoas, elas têm um buraco dentro da alma delas, que elas acreditam que vão resolver dessa maneira. Então, fica na sua. E eu digo: sim, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. E aí, quando chego em casa, Jesus senta do meu lado e diz: que bom, gostei como você hoje lidou com essa agressão que você recebeu. Agora vamos lá comigo? Lá onde? Vamos lá amar essas pessoas aí que te agrediu. Vamos lá lavar os pés dela. Vamos lá curá-la. Vamos lá abençoá-la. Vamos lá amar essa pessoa. Aí eu falo: Jesus, eu acho que ainda não estou pronto. Eu já estou fazendo um esforço assim monstro para não me vingar. Eu já estou fazendo assim um esforço monstro para não carregar mágoa, ressentimento, para não ficar torcendo para a pessoa se dar mal. Eu já estou fazendo um esforço. Agora o Senhor ainda quer que eu vá pagar o mal com o bem. Não pagar com o mal já está sendo difícil. Agora ainda pagar o mal com o bem. Não estou pronto. A mesma coisa acontece na minha relação com Deus. Também já aprendi um bocado de coisa. Eu já aprendi que viver só pensando em mim é péssimo. Achar que eu sou capaz de tudo, que eu vou dar conta da minha vida, que eu tenho sabedoria suficiente para tomar as decisões certas no meu dia a dia. Eu já sei que não. Que eu tenho recursos emocionais, psíquicos, espirituais para encarar a aventura de viver. Eu já sei que não tenho. Eu já aprendi a me ajoelhar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me rendo. Assume o controle da minha vida. Senhor, recebe a glória que é devido ao Teu nome. Eu estou aqui como uma criatura do Senhor. Eu sou pó. E eu te dou graças porque o Senhor fez desse pó alguma coisa digna por causa do Teu amor. Então eu já cheguei nesse caminho com Jesus. Mas eu confesso que na minha relação com Deus, eu ainda vou e volto amando a Deus por minha causa. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, me dá sabedoria, Senhor. Sabedoria para quê? Para eu tomar a decisão certa, Senhor. Tomar a decisão certa para quê? Para eu não me machucar, Senhor. Para eu me guardar de sofrimento, para eu ser poupado de dores. Então você está orando para mim, preocupado com você, é isso? Eu digo: no fundo, esse louvor todo do começo foi que eu vim aqui cantar esse louvor para o Senhor, mas no fundo, eu vim aqui te pedir uma graça. Então eu admito que esse caminho do amor, o amor ágape, o amor em que eu me esqueço de mim e que eu digo para Deus: Senhor, dispõe da minha vida, do que eu tenho, do que eu sou, dispõe de mim. Esse daí é muito complicado, é muito difícil. Na minha relação com você, na minha relação com Deus, é muito difícil. Mas esse é o caminho de Jesus. Eu ouço Jesus dizendo para mim: Ed, eu não tenho outro convite para te fazer. Se você quiser vir comigo, eu não tenho outro convite para te fazer, senão esse que eu já te fiz. E dizer para você que se você quiser vir comigo, você vai ter que parar de pensar em você mesmo. Você vai ter que parar de só pensar em você mesmo o tempo todo. E você vai ter que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e vir comigo para o Calvário. Vamos lá para a cruz. Vamos lá para a cruz comigo. Para de pensar em você e de viver para você. Vem morrer comigo. E aí ele diz assim para mim: mas eu te garanto e te prometo
que se você for para o Calvário comigo, e morrer comigo, e mergulhar na morte comigo, e morrer para você mesmo, o meu Pai vai pegar você lá na morte e vai trazer você de volta para a vida. E aí você vai descobrir o que é vida eterna, vida abundante, vida de verdade, vida para valer, se você quiser. Agora, se você acha que esse é um caminho muito complicado, continua na sua toada, continua pagando de crente, de evangélico, de pastor, e deixa esse papo de amor para outras pessoas, mas eu não tenho outra coisa para te falar senão essa. Esse é o nosso caminho como seguidores de Jesus. É aprender a amar. E a gente aprende a amar nesses conflitos de relacionamentos que a gente tem. Por isso eu queria dizer a você que está vivendo um conflito de relacionamento. Quantos aqui estão feridos, magoados, ressentidos? Deixa eu saber. Quantos estão sendo tratados de maneira que consideram injusta? Quantos estão com um sentimento de que estão recebendo de Deus ou da vida, ou seja lá de quem, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, da filha, do amigo, menos do que deveria estar recebendo? Quantos acham que estão carregando um relacionamento sozinhos? Se não fosse por mim, já tinha acabado. Eu sei, você não vai levantar a mão com seu marido do seu lado, eu sei. Com a sua esposa do seu lado, eu sei. Você não vai fazer isso. Mas sabe, eu queria dizer para você, hoje à noite, essa aí é a escola do amor. Essa é a escola do amor. E eu queria convidar você a fazer essa oração que a gente cantou. Eu quero voltar ao primeiro amor. Queria convidar você a fazer essa oração de um jeito diferente hoje à noite. Se a gente conseguisse mudar a poesia, mas eu não vou me arriscar nessa, não vou fazer esse malabarismo não, Claudinho, mas eu queria que a gente cantasse assim, olha, eu quero aprender o amor. Eu quero aprender a amar. Na expressão bíblica do Apocalipse, eu quero voltar ao primeiro amor. Então cante essa canção e diz assim, eu quero aprender a amar. Porque os relacionamentos conflitivos são a grande escola de amor. A gente não aprende a amar com João reclinado no nosso peito, na ceia. A gente aprende a amar com Judas nos traindo, com Pedro nos negando. A gente não aprende a amar quando a multidão está estendendo palmas e mantos e gritando Hosana, Hosana ao filho de Davi. A gente é testado no amor e tem a experiência do amor aperfeiçoada quando a multidão está gritando Barrabás, Barrabás, crucifica esse, crucifica-o. É aí que a gente aprende a amar. E é aí que a gente é liberto e encontra uma liberdade de vida de outra dimensão. Esse é o nosso caminho espiritual. Eu fiz as confissões das minhas limitações e dos meus pecados que ficaram explícitos hoje à noite. Mas eu convido você a se colocar diante de Deus e consagrar os seus relacionamentos de conflito e pedir a Deus que visite esses relacionamentos e visite você e troque a polaridade. Em vez de você se relacionar do tipo, o que você deveria ter feito por mim e não fez? O mal que você me fez? O bem que você não me fez? Esqueça isso. E comece a pensar assim, Senhor, usa minha vida para abençoar essa pessoa que me feriu, que me machucou, essa pessoa que está me dando menos. Usa minha vida para amar essa pessoa. Usa minha vida para que ela conheça o teu amor, através do amor que o Senhor vai derramar no meu coração, para chegar nessa pessoa. Inverta.
não é de lá para cá, é daqui para lá. O caminho da infelicidade, o segredo da infelicidade é você pensar em você o tempo todo. O caminho da libertação, e se você quiser usar o caminho da felicidade, o segredo da felicidade é você parar de pensar em você e se entregar numa relação de amor. Dar-se a si mesmo e doar do seu para o bem da pessoa que você ama.